Fala, meu grande gafanhoto, minha grande gafanhotinha. Estamos de volta com a resolução das questões de física do Enem 2025, o caderno 8, cor verde. Eu sou o professor Johnson Rodrigues e estaremos juntos resolvendo as 15 questões de física do Enem 2025. Você tem aí na sua tela, meu grande gafanhoto e minha grande gafanhota, a questão 96, caderno 8, cor verde, do Enem 2025. Questão 96, puramente de física básica, dinâmica e suas aplicações. Então vamos direto ao texto desta questão. Para transportar uma caixa do primeiro para o segundo piso de uma construção, um trabalhador precisará arrastá-la sobre um plano inclinado. O trabalhador começa a arrastar a caixa no primeiro piso, exercendo sobre ela uma força de grande intensidade, paralela ao seu deslocamento. Na medida em que a caixa sobe o plano inclinado, esse trabalhador decide reduzir a força sobre ela, arrastando-a lentamente até chegar ao segundo piso. Considere que a caixa permanece em movimento nos encontros dos dois pisos com o plano inclinado e que a rugosidade entre as superfícies permanece a mesma durante todo o percurso. Comando desta questão: o comportamento da força de atrito entre a caixa e o chão no plano inclinado é representado em... Então, quando você vem aqui para os distratores, o que você encontra são gráficos onde você tem que analisar o comportamento da força de atrito no decorrer do tempo. Ok? Então, meu grande gafanhoto e minha grande gafanhoto, o que é um plano inclinado? O plano inclinado nada mais é que uma máquina simples que nos dá uma grande vantagem mecânica em reduzir o peso dos corpos. Por isso que o trabalhador, não é, decide reduzir a força sobre a caixa na medida em que a caixa começa a percorrer o plano inclinado. Ok, meu grande gafanhoto, minha grande gafanhotinha? Por isso que o plano inclinado, quando você começa a estudar física básica, dinâmica dentro da física básica, o plano inclinado nada mais é que uma máquina simples que nos dá essa vantagem mecânica em reduzir o peso dos corpos. E aí a questão também pede para que você considere que a rugosidade entre as superfícies, não é? Considere que essa rugosidade entre as superfícies seja constante durante todo o percurso. Essa rugosidade, meu grande gafanhoto, minha grande gafanhota, é representada pelo coeficiente de atrito cinético. Por quê? Porque a caixa se encontra em movimento sobre o plano inclinado, sobre a rampa de acesso. Então, existem duas forças de atrito aí quando você começa a estudar, não é, as principais forças da dinâmica, não é? Você tem a força de atrito estático e você tem a força de atrito dinâmico ou cinético, que é quando há movimento entre as superfícies. Então, ele pede para que você considere que a rugosidade entre as superfícies, não é, seja constante. Então, meu grande gafanhoto, minha grande gafanhotinha, se a rugosidade permanece constante e ela é representada pelo coeficiente de atrito cinético ou dinâmico, e aí esse coeficiente de atrito cinético ou dinâmico permanece constante, quando você vem aqui para os distratores e começa a fazer uma leitura gráfica e uma interpretação gráfica
desses gráficos que se encontra nesses distratores, o único gráfico que mantém a intensidade da força de atrito constante com o tempo é o gráfico que se encontra no distrator C. Olha, meu grande gafanhoto, aqui na verdade, na vertical você tem as intensidades das forças de atrito. Aqui na horizontal você tem as intensidades do tempo. E então você percebe aqui que a intensidade da força de atrito permanece constante à medida que o tempo passa. Então, o único distrator desses 5 que realmente mostra para você que a intensidade da força de atrito permanece constante com o tempo é o gráfico aí do distrator C. Por isso que quando você vem aqui conversar comigo sobre essa resolução comentada, eu falo que como a força aplicada à caixa é paralela ao plano e a rugosidade aí, representada pelo coeficiente de atrito cinético, μc, entre as superfícies, permanece também constante durante todo o percurso, a força de atrito cinético tem que permanecer constante no tempo, independentemente desse movimento. Seja ele um MRU, seja ele um MRUV. E aí você precisa também lembrar que a intensidade da força de atrito cinético, neste caso, é dada pelo produto entre μ, mg, cosseno θ, onde μ é o coeficiente de atrito, onde m é a massa da caixa, onde g é a constante, não é? É a gravidade local, e o cosseno de θ é exatamente o cosseno do ângulo de inclinação entre o plano inclinado, não é? E o plano horizontal aí, não é? Que essa rampa forma, não é? Um ângulo com o plano horizontal. Então, se a inclinação é constante, se a gravidade é constante, se a massa é constante, se a rugosidade é constante, a força de atrito cinético dinâmico também tem que ter intensidade constante. Por isso, meu grande gafanhoto e minha grande gafanhotinha, que o único gráfico aí que representa a força de atrito constante com o tempo é o gráfico que se encontra aí no distrator C, ok? Então, meu grande gafanhoto, minha grande gafanhota, muito breve, o professor Johnson Rodrigues voltará, não é, resolvendo a segunda questão de física da prova de Ciência da Natureza e suas tecnologias do Enem 2025, caderno 8, cor verde. Valeu!